Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Há como o momento atual da arbitragem no futebol brasileiro ser mais crítico? Em meio à data FIFA, o programa de Carrinho abre espaço para um tema que parece não ter solução e no último final de semana ganhou contornos insustentáveis. Nesta semana, teremos uma conversa franca sobre o momento atual da arbitragem no Brasil. Com ele, ex-árbitro FIFA, juiz de Copa do Mundo, comentarista e referência quando o assunto é regra e interpretação no futebol. Renato Marcílio está aqui com a gente. Boa tarde, Renato. É sempre um grande prazer ter você aqui no De Carrinho. Eu já começo lhe perguntando, você acompanhou os lances aí polêmicos da rodada dos dias 4 e 5 de outubro, especialmente as partidas de Grêmio e São Paulo, e na sua visão, o que mais chamou a atenção nos erros que ocorreram e o que eles revelam sobre o momento da arbitragem? Nos jogos Grêmio e Bragantino e Palmeiras e São Paulo, o que mais chamou a atenção foram as condutas totalmente antagônicas dos árbitros de vídeo. Em Grêmio e Bragantino, não era um lance claro e óbvio como determina a regra. Pelo contrário, na minha opinião, nem irregularidade houve. E o árbitro de vídeo interferiu, sugeriu a revisão e o árbitro de campo modificou a sua decisão. Já em Palmeiras e São Paulo, houve uma penalidade máxima clara. Mesmo que o jogador do Palmeiras tenha escorregado, ele atinge o atacante são paulino. Há o contato, há o prejuízo. Foi dentro da área e o pênalti tinha que ter sido marcado. O árbitro não marcou, mas aí, com um lance claro e óbvio, o VAR deveria ter interferido, deveria sugerir a revisão. Ou seja, falta um alinhamento, falta um critério único de conduta entre os árbitros de vídeo. Interferiu em Grêmio e Bragantino, quando não devia ter interferido. E não interferiu em Palmeiras e São Paulo, quando deveria ter interferido. A falta de critério, Marcília, é um grande problema sempre, é impressionante. O que em um lance é avaliado o critério de um jeito, em outro é totalmente diferente. Mas a gente ainda vai abordar mais isso. Porém, o que aconteceu no último final de semana, eu acho que passou do ponto demais. Demais. Existe a normalidade dos erros que ocorrem a todo momento, da falta de critério. Agora, o último final de semana superou este limite. Mas a gente vai falar mais disso, porque o VAR, ele surgiu como uma promessa de justiça. E hoje, muitos dizem que ele virou parte do problema. Na sua opinião, Marcília, o VAR ele está sendo mal utilizado ou o problema dele é de quem o opera? O grande problema da ferramenta VAR, que é uma ferramenta que veio para trazer justiça, é justamente a questão da capacitação dos profissionais que operam o VAR. Profissionais que devem ser de arbitragem, evidentemente, mas que não estão sendo bem orientados, ou estão tomando decisões de cunho próprio, querendo interferir em situações que não é da sua alçada. O árbitro de vídeo não foi criado para apitar o jogo. E no Brasil eles estão reapitando. O árbitro de vídeo existe para chamar a atenção do árbitro em algum erro óbvio, claro. Sugerir a revisão, mas deixar que o árbitro decida sobre qual a decisão tomar. E não ficar em resenha, ambos, árbitro de campo e árbitro de vídeo, durante a revisão, em que o árbitro de vídeo fica tentando sugestionar o árbitro de campo.
É exatamente isso que eu sempre coloco aqui nos meus espaços. O brasileiro, ele usou a tecnologia e usa de forma muito equivocada. É um instrumento perfeito para corrigir injustiças. Agora, lances interpretativos, já basta a interpretação do árbitro, que ali pode ser correta ou pode ser errada. Se ele tiver um critério, é muito mais fácil, porque daí os jogadores, a torcida, quem acompanha já sabe. Este árbitro adota tal critério. O problema é que ele muda de critério para cada interpretação, para cada camisa, para cada contexto, para cada local. E, ao mesmo tempo, quem está no VAR também tem as suas interpretações. E várias pessoas dentro de uma cabine dando ideia, sugestão. E, como você disse, tentando convencer o árbitro de que a sugestão deles é a melhor. Ou seja, um uso totalmente equivocado da tecnologia e que está proporcionando tantos erros absurdos, absurdos. E o pior, não é nem interpretar de um jeito, agora, interpretar de forma equivocada a regra. O torcedor sente que falta critério, que é pênalti em um jogo, não é em outro. Mas, Marcília, como resolver essa inconsistência de interpretação? Porque, como eu disse, afora o erro grave de, tecnicamente, mesmo com o vídeo, não conseguir interpretar os lances corretamente, isso está se materializando em decisões finais, não é mesmo? Esse problema de interpretação de pênaltis, de um árbitro para outro, de um jogo para outro, isso sempre existiu. A regra fala, inclusive, que é um poder discricionário do árbitro de acordo com a sua interpretação do lance. Nós somos diferentes, todos somos. Somos diferentes em natureza, somos diferentes em potencialidades. A regra é a mesma. Agora, ali dentro do campo, no calor do jogo, sentindo o que está acontecendo, muitas vezes se tem opiniões diferentes em lances que são parecidos. Não deveria ocorrer, mas é impossível que não ocorra porque faz parte, né, da natureza humana. Não é o VAR que vai resolver esse problema. Como eu falei, o VAR ele tem que chamar o árbitro para rever um possível erro claro, mas a decisão final, a interpretação, fica por conta da capacitação e do discernimento de cada profissional. É complicado, não é, Marcílio? Os fatos vão se sucedendo, isso nunca tem uma solução. E deixa eu te fazer uma outra questão. Muitos ex-jogadores estão defendendo a ideia de incluir ex-atletas na sala do VAR para opinar sobre lances de contato. Esses lances aí de interpretação, de intensidade de jogada, isso para você faria sentido? Eu penso que a presença de ex-atletas na sala do VAR ajuda, agrega. Não que eles possam decidir sobre quando chamar ou não, mas pode trazer para o árbitro de vídeo, aquele que é só árbitro, um olhar diferente. O olhar daquele que foi atleta e que tem um sentido de como acontecem os contatos. Eu sou a favor, né, de não trocar o árbitro de vídeo pelo árbitro, pelo ex-atleta, mas colocar um ex-atleta na sala de vídeo, né, contratar como profissional para que ele possa agregar aos conhecimentos da cabine de VAR e assim ter um melhor entendimento sobre o que acontece no campo de jogo. Perfeito, perfeito. Também entendo que agregaria, porque são os atores aí que viveram muitos anos dentro das quatro linhas, assim como em uma transmissão de TV, de rádio, tem o comentarista mais
técnico tático que estudou e tem o comentarista ex-jogador que tem a experiência de estar ali. Eu penso que são conhecimentos que se complementam. E quando isso acontece, sempre é positivo, mal não faz. Estamos aqui com Renato Marcília, ex-árbitro de futebol, apitou a Copa de 1994, comentarista, uma pessoa de muita experiência no esporte. E, Marcília, a arbitragem brasileira parece viver uma crise de nomes, pois há poucos árbitros de referência. Na sua opinião, estamos formando maus juízes? Esse problema de renovação acontece há muitos anos. Quando a idade caiu para 45 anos, uma leva grande de juízes tiveram que abandonar, árbitros experientes, e não havia uma quantidade suficiente de árbitros formados ainda, né? Isso leva tempo. Você não forma um árbitro menos de 6, 7 anos. E assim mesmo, para chegar no quadro nacional, para chegar na FIFA, até mais. E só são 10 que chegam na FIFA, né? Por mais capacitação que existam outros árbitros. Então, é difícil dizer se está havendo uma má formação. O que eu acho, em princípio, é que tem que ter uma escola nacional de árbitros, que nós não temos, não existe no Brasil. Cada federação forma o seu árbitro e coloca à disposição da CBF. Ora, os níveis dos cursos de arbitragem no país inteiro, eles são desiguais, porque o país é desigual, os recursos financeiros são desiguais. E aí nós vamos ter árbitros bem menos capacitados em regiões mais distantes, com menos recursos, com menos jogos importantes para eles apitarem e adquirir experiência. E isso é um problema de um país continental. Essas diferenças nós vamos ter sempre. Agora, a capacitação, ela é necessária, o investimento maciço na formação de novos árbitros é necessário. Agora, como fazer com que as pessoas, homens ou mulheres, hoje em dia também, queiram ser profissionais da arbitragem, se não existe uma profissionalização no setor, se não existe segurança naquilo que eles fazem. Eles preferem dirigir o seu tempo e sua energia para outras atividades. Com certeza, não há estímulo. Não havendo estímulo, é baixíssimo o número de profissionais que vão aderir à profissão, que nem é uma profissão oficial, e tão pouca gente chega a apitar aí uma Série A, ser árbitro FIFA, quando até mesmo não sendo uma profissão, ganha uma remuneração bacana, mas sem estímulos é muito complicado com que as coisas avancem. E neste sentido, Marcília, há um outro aspecto, que é o aspecto da saúde mental. Com a evolução da tecnologia e a exposição nas redes sociais, o árbitro hoje ele sofre uma pressão muito maior. Isso, na sua opinião, também afeta o rendimento em campo? Essa questão é importante. Eu me lembro que o grande Armando Marques, né, referência da arbitragem brasileira, quando era presidente da comissão de árbitros, e eu era árbitro na época, da FIFA, ele dizia, se no meu tempo tivesse televisão, eu não teria sido o árbitro que eu fui. Um árbitro famoso, né? Reconhecido. Por quê? Porque seus erros não iam aparecer como aparece hoje, nem tampouco superdimensionados. Agora, por outro lado, naquela época não existia VAR. Hoje existe para dar esse suporte aos árbitros. Enfim, acho que uma coisa compensa a outra. As pressões existem, as redes sociais realmente superdimensionam, potencializam as reclamações, as críticas. Agora, não vejo sentido nenhum árbitro de futebol participar de grupos de WhatsApp, de uma forma geral, Instagram, Facebook. Não é a praia do árbitro essa. Ele não precisa de mais exposição daquela que ele já tem numa atividade extremamente difícil.
No momento em que ele fica fora dessas redes sociais, ele também consegue se blindar. Fazendo apenas um contraponto, Marcília, concordo contigo. Eu só penso que entrevistas eles deveriam dar. Seria uma forma, inclusive, positiva para eles, em que teríamos a possibilidade de humanizar a profissão, humanizar as decisões, porque eles não falam, não se manifestam, a única voz que a gente tem deles é nos vídeos que a CBF disponibiliza aqui no Brasil, do VAR, que agora saiu uma decisão esta semana, após tudo que ocorreu no jogo de São Paulo com o Palmeiras, do Bragantino com o Grêmio, a FIFA autorizou a CBF a disponibilizar também os áudios do VAR de decisões que não foram para o VAR. Agora é possível também saber a conversa disso, desde que o lance seja importante para o contexto da partida. E, Marcílio, uma pergunta agora mais pessoal. Se colocando na condição de um árbitro que comete um erro grave, aconteceu com o senhor algo assim ao longo da carreira? Se sim, como lidou com isso e deu a volta por cima? Eu cometi erros, evidente. Cometi erros graves, inclusive. Muitos desses erros não graves talvez não tenham nem aparecido, nem tiveram repercussão, como eu falei antes, porque não existia todos esses recursos eletrônicos hoje, né? Alguns tiveram exposição midiática, evidente. Você não tem como tomar outra decisão que não seja esquecer, passar por cima. Você não pode ficar pensando, ficar pensando no erro do jogo anterior ao ser escalado para uma partida subsequente. Aí você vai errar mais. Cada jogo é um jogo. Cada jogo tem a sua história. E o árbitro tem que ter tranquilidade, serenidade e, acima de tudo, personalidade, para não se deixar influenciar por erros anteriores. E o pior de tudo, Marcília, é dentro da mesma partida manter a concentração quando comete um grande erro e percebe que cometeu, não é? Ou às vezes quando vira o jogo de um tempo para o outro e no intervalo consegue receber as informações. É preciso muita personalidade e uma capacidade mental grande também de conseguir ressignificar isso e levar o jogo até o final, e sem aquela máxima de talvez compensar para o lado que foi prejudicado, que muito acontece também. E Marcília, qual que seria a sua principal sugestão para recuperar a credibilidade da arbitragem brasileira e, por si só, ela reconquistar a confiança do torcedor? De uma certa forma, eu respondi numa questão anterior. Uma escola nacional de arbitragem, investimento maciço, a profissionalização para que o árbitro possa se dedicar à arbitragem. Ele ter um acompanhamento técnico, físico, psicológico, né? Questão de alimentação. Hoje, os árbitros FIFA, que ganham mais, fazem isso por conta própria, como eu fazia, de ter preparador físico, de ter nutricionista, de ter um acompanhamento extra com um psicólogo, porque as pressões são grandes. Mas em países onde a profissão é regulamentada, existe essa profissionalização, como na Inglaterra, na Premier League, todos esses recursos são oferecidos ao árbitro gratuitamente, além dele ter a segurança de um salário. No Brasil, o árbitro apita, ganha. Fica fora da escala um mês, não ganha nada. E como é que ele paga as contas? Como ele sustenta a família? Tendo um outro tipo de emprego. E se tiver um outro tipo de emprego, ele não vai ter condições de se preparar adequadamente, que ele vai dar prioridade ao emprego que lhe dá sua sustentação.
O futebol passa a ser um bico, quando não deveria ser assim. Ele tem que ser muito bem remunerado, porque o futebol mexe com bilhões de reais. Jogadores ganham milhões por mês. E não pode o árbitro ficar dependendo de cachê para exercer a sua atividade. Ou seja, o resumo deste nosso bate-papo é de que há muito por fazer e estamos longe, muito longe de uma solução, até porque a profissionalização dos árbitros não vem nem sendo discutida atualmente no Brasil. Estamos agora tentando atacar o problema dos erros gravíssimos, mas também sem planejamento algum, apenas colocando na geladeira, mantendo um tempo e muito possivelmente daqui a algumas semanas, quando o assunto já não estiver mais quente, o árbitro volta em um jogo não tão expressivo, e quando vê daqui a 2 meses os árbitros que cometeram erros gravíssimos na semana passada estão de novo apitando as mesmas equipes que deram todas as polêmicas. Mas foi sempre um prazer e muito bom ouvir a voz da sabedoria, quem muito conhece, Renato Marcília. E para finalizar, como que o senhor avalia o momento aí do futebol gaúcho? Vamos parar um pouco de falar de arbitragem, apesar de ser o seu campo. Vamos falar de futebol dentro de campo. Como que o senhor analisa aí o momento do futebol gaúcho nas competições nacionais? Grêmio, Inter, Juventude na Série A, Caxias na Série C. Grande abraço. Muito obrigado por novamente participar do De Carrinho. Tudo de bom e até uma próxima. O futebol gaúcho já foi mais protagonista, disputando títulos com muita frequência. Década de 80, 90, tivemos alguns espasmos, né? O Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, da Copa do Brasil em 2016, o Inter quase foi campeão brasileiro em 2005, naquele campeonato da anulação de 11 jogos, se discute até hoje. Enfim, mas nos últimos anos, o poderio econômico de nossas equipes tem ficado, digamos assim, bem abaixo de grandes equipes do Rio e São Paulo. E aí é uma questão de gestão. E sem dinheiro, você não consegue fazer time. Também não adianta ter dinheiro e não ter gente competente para fazer time. Então, é uma questão que junta a competência profissional, a competência dos dirigentes com a questão financeira. Nós hoje não temos mais condições de disputar títulos nacionais, pelo menos o Campeonato Brasileiro em pontos corridos. Porque é um campeonato longo, que exige elenco, né? E que a dupla Grenal não tem condições, nem o Juventude, né? de montar esses elencos na comparação com Palmeiras, Flamengo e outras grandes equipes. Então nós ficamos para trás. Talvez uma Copa do Brasil é mata-mata. E aí pode chegar a uma final. A mata-mata existe a questão aleatória, né? Não exige uma regularidade. Até numa Libertadores. Mas está muito difícil. Futebol gaúcho, infelizmente, ficou para trás e passou a ser um coadjuvante. Até um bom coadjuvante em algumas situações, em outras nem tanto. Mas ser um protagonista já deixou de ser há algum tempo. Um grande abraço aos amigos da Rádio Taquara, um grande abraço aos amigos do programa De Carrinho. Grande abraço, meu amigo. É uma pena que o futebol gaúcho esteja nessa situação, mas esperamos que ali na frente as coisas melhorem, porque são grandes marcas, são grandes torcidas e, embora não exista ao longo da história uma regularidade e sim títulos ocasionais, está na hora deles ocorrerem novamente, não é, Renato? Grande Renato Marcília, ex-árbitro, comentarista de arbitragem, árbitro de Copa do Mundo, conversou com a gente aí neste programa que vem após um final de semana tão polêmico
neste quesito de arbitragem, com muitas decisões aí controversas. Portanto, Renato Marcília foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.